Então, nessa aula vamos comentar sobre exercícios envolvendo o efeito do íon comum e solução tampão. Então, nesse primeiro exercício, nós temos a seguinte situação. A água sanitária é um agente desinfetante que contém a substância hipoclorito de sódio. A equação química a seguir representa o equilíbrio do íon hipoclorito com o ácido hipocloroso e, no caso, um agente desinfetante ainda mais eficiente, né? Então, conforme nós podemos observar aqui, o equilíbrio, né, existente. Em um processo de limpeza, quantidades iguais de água sanitária foram adicionadas a volumes iguais de líquidos, com diferentes valores de pH, de acordo com a tabela. Então, nós temos ali o líquido 1, 2, 3 e 4, né, e os seus respectivos valores de pH medidos, né? O líquido no qual a água sanitária apresenta maior ação desinfetante é o de número. Então, no caso, a resposta será a alternativa A. Então, de acordo com o enunciado, o ácido hipocloroso é o responsável pela ação desinfetante. Por isso, será importante que esse equilíbrio seja deslocado para o sentido de aumentar a concentração do ácido, ou seja, para a direita, nesse caso. O líquido da solução de número 1 apresenta um pH menor que 7. Logo, possui uma maior concentração de íons H+, os quais interagem com os íons OH- do equilíbrio, deslocando para a direita a reação, né? O equilíbrio da reação. As outras soluções apresentam uma maior concentração de OH-, o que desloca o equilíbrio para a esquerda. Então, por isso que nesse caso, a resposta seria a alternativa A, né? A que apresenta o que? Que apresenta um pH em torno de 5, né? Então, nesse outro exercício, a aplicação do princípio de Le Chatelier possibilita o controle da direção e da extensão de uma determinada reação química. Um exemplo típico é o equilíbrio entre as formas rosa e azul dos íons cobalto, como nós podemos observar na figura aí. Podemos observar na reação abaixo. Assinale a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema que favorece a formação da solução de cor azul, tá? Então, nesse caso, será a alternativa E a resposta correta, ou seja, adição de íons, adição de cloreto de sódio aquoso. Por quê? Porque a solução aquosa de cloreto de sódio possui íons Na+, e cloreto Cl-, sendo o cloreto um íon comum ao equilíbrio, né? Assim, a adição dessa solução aumenta a concentração dos íons cloreto, o que, segundo o princípio de Le Chatelier, desloca o equilíbrio para o lado oposto ao do íon que está sendo adicionado, né? Ou seja, para o lado direito da reação, né? Que é o lado azul, né? Já as outras alternativas estão incorretas porque, no caso da alternativa A, desloca o equilíbrio no sentido da diminuição, ou seja, para a esquerda. A alternativa B, como o exercício não informou a variação de entalpia do processo, é difícil avaliar o efeito da temperatura. E no caso, a alternativa C e D também estão erradas, por quê? Porque ambas tratam do aumento da concentração de água, o que não alteraria o equilíbrio, porque ela está relacionada com todos os componentes. Então, por isso que no caso a alternativa E seria a alternativa correta para esse caso. Nesse outro exemplo, exercício, né? Um exemplo de ácido fraco é o ácido oxálico, o H2C2O4, cuja equação de ionização está representada pelo equilíbrio abaixo. Analisando o equilíbrio acima, qual entre as substâncias propostas a seguir seria capaz de deslocar esse equilíbrio no sentido de favorecer a ionização do ácido? A alternativa D seria a resposta correta, o K2CO3. Por quê? Porque nesse caso o sal K2CO3 apresenta o íon carbonato, o CO3 2-, o qual em contato com o íon H+, interage porque forma um ácido fraco, que é o ácido carbônico, H2CO3, né? Dessa forma, a concentração de íons H+ do meio seria reduzida, deslocando, no caso, o equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido da ionização do ácido. Então, nessa outra situação, nós temos o seguinte: a equação a seguir representa o equilíbrio de dissolução do ácido dióxido de carbono, CO2, em água, como nós podemos observar aqui na reação.
Quando um rio está localizado em uma região de elevada altitude, apresentando, portanto, uma menor quantidade de CO2, qual dos eventos a seguir ocorre com o equilíbrio iônico da dissolução proposta acima? Qual dos eventos a seguir ocorre com o equilíbrio iônico da dissolução proposta acima? Alternativa A resposta seria a correta, né? Diminui a concentração de íons H+. Por quê? A A seria a resposta correta, ou seja, diminuição da concentração de íons H+. Por quê? Porque em uma região de elevada altitude, temos menor quantidade de CO2 no ar. Logo, o equilíbrio é deslocado no sentido de CO2, princípio de Le Chatelier. Por isso, ocorrerá uma diminuição das concentrações dos íons HCO3- e H+, e o aumento da concentração de íons OH- e do pH, em virtude da maior presença de íons OH-. Então, no exercício 5, quando o ácido cianídrico é dissolvido em água, ele sofre a ionização, formando os íons hidrônio e cianeto, o que resulta no seguinte equilíbrio iônico, conforme mostrado na equação abaixo, né? A concentração de íons cianeto aumentará se adicionarmos à solução uma base forte. Por quê? Para aumentar a concentração de íons cianeto, o equilíbrio deve ser deslocado para a direita, o que ocorre quando adicionamos uma base forte a ela. A base forte introduz o ânion OH- no equilíbrio, o íon que interage com o ácido H3O+, íon que interage com H3O+, ou seja, o H- é o íon que vai interagir com H3O+, diminuindo sua quantidade e, portanto, por isso, deslocando o equilíbrio para a direita, né? Então, alternativa B de bola, adição de uma base forte, né? O 6. Qual alternativa apresenta uma substância capaz de aumentar a concentração de íons carbonato CO3 2- no equilíbrio abaixo? Então, a resposta correta será a alternativa C, que é o hidróxido de potássio, né? Ou seja, para aumentar a concentração de íons carbonato, que é o CO3 2-, é necessário adicionar uma substância capaz de deslocar o equilíbrio para a direita, que é o caso do KOH. O KOH é uma base forte, por apresentar elementos da família 1A. Ele introduz no equilíbrio íons OH-, aumentando a concentração destes e deslocando o equilíbrio para a direita. As outras alternativas estão incorretas porque, no caso da alternativa A e B, possuem ácidos fortes, os quais adicionam o íon H+, que reagiria com os íons OH-, diminuindo a quantidade destes e deslocando o equilíbrio para a direita. No caso da D também é errada, porque a adição de água ao sistema deslocaria o equilíbrio para a esquerda. Então, no exercício 7, considere o equilíbrio químico que se estabelece em uma solução aquosa de ácido acético, que pode ser representada pela equação. Mantendo-se a constante a temperatura e adicionando-se uma solução aquosa de acetato de sódio, de fórmula CH3COONA, é incorreto afirmar que alternativa E, alternativa incorreta seria a alternativa E, ou seja, altera o valor numérico da constante de equilíbrio. Por que a E está errada? Porque o único fator capaz de alterar a constante de equilíbrio é a mudança de temperatura. As outras alternativas estão corretas, porque no caso da alternativa A, B e C, o sal adicionado apresenta o íon acetato. O sal adicionado apresenta o íon acetato, que é o CH3COO-, que está do lado direito. Logo, aumentando a sua concentração, o equilíbrio deve ser deslocado para a direita. O íon acetato está presente no sal, né? No caso da alternativa C, o íon acetato está presente no sal. E no caso da alternativa D, como o equilíbrio é deslocado para a esquerda, logo a concentração de H+ é diminuída, ok? Então, no exercício 8, considere uma solução aquosa de íons cromato, que é o CrO4 2-, e dicromato, que é o Cr2O7 4-,
em equilíbrio, conforme a equação química mostrada abaixo, né? Assinale a alternativa correta. A correta seria a alternativa E, ou seja, a adição de ácido sulfúrico deslocará o equilíbrio químico para a direita. Por quê? Porque o ácido sulfúrico é um ácido forte e por isso ele aumenta a concentração de H+ no meio, deslocando o equilíbrio para a direita. A adição de as outras alternativas estão incorretas porque a adição de NaOH introduz o H- no equilíbrio, que interage com H+, diminuindo sua concentração. Logo, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, formando íons cromato, que é o CrO4 2-. O B também está errado porque a redução de pH indica o aumento da quantidade de H+. Logo, esse equilíbrio é deslocado para a direita, onde temos o íon dicromato, que é o Cr2O7 4-. A alternativa C, nesse caso, também ela é incorreta. Por quê? Porque o oxigênio em íons oxigenados tem o NOx-2, o hidrogênio na água apresenta o NOx+1, o que sempre ocorrerá com o H+. O que sempre ocorre com H+. Logo, só poderá ocorrer alteração no NOx do cromo, do Cr, né, no caso é o cromo, sendo oxidação, redução e não os dois. E a D também está incorreta. Por quê? Porque a diluição indica aumento da concentração de água. Logo, o equilíbrio seria deslocado para a esquerda. Por isso que a alternativa E, nesse caso, é a correta, né? Então, 9. Qual é o valor de um tampão de 0,12 mol por litro de ácido lático e 0,10 mol por litro de lactato de sódio, dado para o ácido lático, né, a constante ácida de 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a alternativa D é a resposta correta, 4,69, né? É o valor do pH. Por quê? Os dados fornecidos pelo exercício foram o volume, no caso é 1 litro. Observe, vale lembrar que quando o enunciado não fornece o dado, devemos adotar esse volume padrão. Concentração do ácido, 0,12 mol por litro. Concentração do sal, 0,10 mol por litro. Constante do ácido, 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. pH eu preciso determinar. Para calcular o pH, basta utilizar a concentração do sal, a concentração do ácido e a constante do ácido, conforme a expressão abaixo. Então, pH é igual a pKa mais o log da concentração de quem? Concentração do ácido dividido pela concentração do sal. Então, pH vai ser menos log de pKa mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido, né? Então, nesse caso, o pH vai ser igual a quanto? Menos log. Quanto que vale a constante ácida? Menos log de 1,4 vezes 10 elevado a menos 4, mais o log da concentração do sal, que é 0,12, dividido pela concentração do ácido, que é do sal, que é 0,10, e do ácido, que é 0,12. Então, o pH vai ser o menos log de 1,4 vezes 10 elevado a menos 4, mais o log de 0,10 dividido por 0,12. Então, o pH vai ser o quê? Menos log de 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu posso separar isso aqui, vai ficar trabalhando o logaritmo aqui. Então, vai ficar 4 menos log de 1,4 mais o log de 0,10 dividido por 0,12 dá 0,83. Então, logo o pH vai ser igual a 4 menos log de 1,4 dá 0,14 mais 0,83. Então, fazendo essa conta, vamos chegar num pH de 4,6. 4,69, né? No exercício 10, determine o pH de uma solução formada pela mistura de 5,4 gramas de ácido nítrico, cuja fórmula é HCN, e a constante ácida, no caso, é 7 vezes 10 elevado a menos 10, com 1,30 gramas de cianeto de potássio, cuja fórmula é KCN, dado que o log de 7 é igual a 0,85. Então, a resposta alternativa E, 10,15, né? Seria o valor do pH que ele está perguntando. Então, vamos pegar os dados do exercício, né? Os dados fornecidos pelo exercício foram volume igual a 1 litro, massa do ácido 5,4 gramas, massa do sal 1,30 gramas, constante ácida 7 vezes 10 elevado a menos 10, o pH eu preciso determinar. Para determinar o pH dessa solução, serão necessários os seguintes passos. Primeiro, cálculo da massa molar do ácido.
Para isso, basta multiplicar a massa atômica de cada elemento pelo número de átomos na molécula. Então, a massa molar do HCN vai ser igual a quanto? Massa molar do HCN vai ser, então tem um hidrogênio na molécula, vai ser 1 vezes 1 mais 1 vezes 12 mais 1 vezes 14. Então, a massa molar, nesse caso, do HCN vai ser 27 gramas por mol, né? Cálculo da massa molar do sal. Então, para isso, basta multiplicar a massa atômica de cada elemento pelo número de átomos na fórmula. Então, a massa molar do KCN vai ser igual a quanto? Vai ser 1 vezes a massa molar do potássio, que é 39, mais 1 vezes a massa molar do carbono, que é 12, mais 1 vezes a massa molar do nitrogênio, que é 14. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 65 gramas por mol. Então, com isso, eu já tenho as massas molares do ácido e do sal em questão. Terceiro passo, cálculo da concentração molar do sal. Para isso, basta utilizar a massa do sal e sua massa molar e o volume da solução, conforme a expressão abaixo. Então, a massa molar vai ser igual a molaridade vai ser igual a quanto? Concentração molar vai ser a massa M1 dividido pela massa molar 1 vezes o volume. Então, no caso, vai ser, qual que é a massa do sal? 1,30. Massa molar do sal já foi calculado, no caso, vale 65 gramas por mol, vezes o volume da solução, que é 1 litro. Isso vai me dar uma concentração de 0,02 mol por litro. Agora, o próximo passo é calcular a concentração molar do ácido. Para isso, basta utilizar a massa molar do ácido, a massa do ácido, a sua massa molar e o volume da solução, na seguinte expressão. Então, a massa molar do ácido, nesse caso, vai ser igual a quanto? Vai ser a massa do ácido, que é 5,4, dividido por quem? Pela massa molar dele, que é 27, vezes o volume da solução, que é 1 litro. Então, nesse caso, a concentração do ácido, né? A concentração molar do ácido vai ser 0,2 mol por litro. Quinto passo, calcular o pH, né? Cálculo do pH, para isso basta multiplicar a concentração do sal, a concentração do ácido e a constante ácida do ácido, né? Na expressão. Então, pH é igual a pKa mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, pH vai ser igual a menos log de Ka, tá? Então, vai ser o menos log de Ka. pKa é o menos log de Ka mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. pH vai ser igual a quanto? Menos log. Qual que é a constante ácida? 7 vezes 10 elevado a menos 10 mais o log da concentração do sal, que é 0,02, dividido pela concentração do ácido, que é 0,2. Então, o pH vai ser menos log de 7 vezes 10 elevado a menos 10, mais log de 0,1. pH, então, vai ser o que? 10, né? Menos log de 7 mais log de 10 elevado a primeira. Então, pH é igual a 10 menos o log de 7 é 0,85, mais o log de 10, que no caso vale 1. Então, o pH, fazendo o cálculo, dá 10,15 nesse caso aí. Então, nesse outro exercício, né, um tampão foi preparado a partir de um monoácido fraco de constante de ionização Ka igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Misturando-se o ácido com uma solução de um sal desse monoácido, o que deu origem a uma solução de pH 7. Assinale a alternativa abaixo, que indica a relação entre as concentrações do sal e do ácido. Nesse caso, a alternativa A seria a correta, porque vamos pegar aqui os dados fornecidos pelo exercício foram constante ácida 2 vezes 10 elevado a menos 6. Observe, lembrando que pH é igual a menos log de Ka. pH é igual a 6, né? Então, a razão entre a concentração do sal e a concentração do ácido é o que eu preciso determinar. Para resolver essa questão, basta utilizarmos a expressão para o cálculo do pH de uma solução tampão, envolvendo um ácido fraco e um sal. Então, pH é igual a pKa mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, o pH eu sei que vale 6, nesse caso foi dado, 6 é igual a menos log. O pKa é o menos log de Ka, mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, vai ficar 6 igual. Quanto que vale? Então, vai ficar menos log. Quanto que vale o Ka? 2 vezes 10 elevado a menos 6, então é 6 igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 6, mais o log da concentração do sal, dividido pela concentração do ácido. Então vai ficar 6 igual a quanto? 6 menos log de 2, mais log de concentração do sal,
dividido pela concentração do ácido. Passo 6 para o outro lado, acaba cortando 6 com menos 6 dá 0, que vai ser igual a menos log de 2 mais o log da concentração do sal dividido pelo log da concentração do ácido. Então, log de 2 é igual a log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, a razão entre a concentração do sal e a concentração do ácido é igual a log de 2, que no caso vale 2. Tá? Então, log da concentração do sal, então no caso vai ser igual a quanto? Então, log da concentração do sal, então log com log. Então, posso cortar log com log, né? Então, eu vou ter o quê? Que a concentração do sal dividida pela concentração do ácido é igual a 2. Então, nesse outro exercício, né? Preparou-se 1 litro de um tampão misturando-se 0,10 mol de um sal BA com 0,001 mol de um ácido fraco HA. O pH do tampão é igual a 5,85. Qual a constante Ka do ácido utilizado na preparação do tampão? Dados: 10 elevado a 0,15 é igual a 1,41. Tá? Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver o porquê que essa alternativa é a correta. Os dados fornecidos por exercício foram volume de 1 litro, constante ácido não sei quanto vale, preciso determinar. Observação, né? Lembrando que pH é igual a menos log de Ka, número de mol do sal 0,1 mol, número de mols do ácido 0,01 mol. Como a concentração molar é a divisão em número de mols e o volume da solução, né? Então, logo, as concentrações do sal e do ácido são 0,1 mol por litro e 0,001 mol por litro. O pH, no caso, é o 5,85, foi dado, né? O pH do tampão. E eu sei que 10 elevado a 0,15 é igual a 1,41. Então, para resolver essa questão, basta utilizarmos a expressão para cálculo de pH de uma solução tampão envolvendo um ácido fraco e um sal. Então, pH é igual a pKa mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. pH eu sei que vale 5,85, vai ser igual a quanto? pKa mais log da concentração do sal, que é 0,1, dividido pela concentração do ácido, que é 0,001. Então, 5,85 igual a pKa mais log de 0,01. 5,85 igual a pKa mais log de quanto? 10 elevado a menos 2. 0,01 posso escrever nessa fórmula, né? Dessa maneira, 10 elevado a menos 2. 5,85 igual a pKa mais o que? Mais duas vezes o log de 10, né? Então, 5,85 é igual a quanto? É igual a pKa mais log de 10 na base de 10 é 1, mais 2 vezes 1. Então, 5,85 é igual a pKa mais 2, né? Então, pKa menos 2, então vai ficar 5,85 menos 2 igual a pKa, pKa é igual a 3,85. Eu sei que pKa é menos log da concentração do ácido, que no caso vale 3,85. Então, menos log da constante ácida é igual a 3,85. Então, a constante ácida vai ser o quê? Quanto que vale o Ka? Então, vale 10 elevado a menos 3,85, que é a mesma coisa que 10 elevado a 0,15 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então, eu sei que 10 elevado a 0,15 vale 1,41, então a constante ácida vai ser igual a quanto? 1,41 vezes 10 elevado a menos 10.